Oi, galera! Vamos para mais uma trilha pedagógica. Nossa trilha de hoje é de ciências. Vamos da página 368 a 372. Tem uma atividade também de revisão de geografia lá no finalzinho, tá? Essa atividade está disponível na escola e também em PDF para que vocês possam fazer, ok? Prestem bem atenção aí, tá? Vamos começar com a página 368. A tia vai desaparecer aqui um pouquinho. Outra coisa, tem uns vídeos lá para vocês assistirem, muito interessante, tá? São 3 vídeos que a tia vai passar. Porque nosso assunto é grande e vocês precisam assimilar melhor. É para só acrescentar no conhecimento de vocês. Assistam todos, que é muito interessante, tá bom? A tia vai desaparecer aqui um pouquinho para vocês acompanhar a leitura. Vamos lá falar um pouquinho sobre a preservação dos ambientes, né? As queimadas, a poluição do ar, da água e do solo, a caça e a pesca predatória agridem os ambientes. Para preservar os ambientes, são necessárias algumas atitudes: delimitação de reservas ecológicas, uso racional dos recursos naturais e leis de controle de emissão de poluentes. Então, nós temos que ter controle, tá, gente? Para não esgotarmos o que a natureza nos favorece, né? Vamos lá para a página 369. Vamos falar um pouquinho do uso racional dos recursos naturais. O ser humano, ele necessita desses recursos naturais para fazer remédio, roupas, móveis e utensílios e muitos outros produtos. Eu vou dar exemplo aqui de alguns produtos muito importantes para o nosso dia a dia. Temos aí o petróleo, o minério e a água. Vejam só, do petróleo eu posso produzir a gasolina e o gás de cozinha. Do minério a gente pode retirar metais e ferros e alumínio. E a água, que é usada nas usinas hidrelétricas, é muito importante para nos fornecer energia, sem esquecer que também é para o nosso consumo, ela é muito importante, ok? Vejam só. Então, nós temos que ter algumas delimitações aí para que a gente não esgote tudo que a natureza nos fornece. Então, vamos aí, ó. A gente tem que prever e evitar estragos que podem ser causados à natureza pelas atividades humanas, respeitar as leis que proíbem a caça e a pesca em épocas de reprodução. Mas como é isso, tia? Preste atenção. Se eu tenho lá um animal, uma fêmea, e vou caçar na época que é de reprodução, então ela está em período de gestação. Gestação é como se fosse uma mamãe grávida ali, tá certo? Esperando um filhote. Aí eu vou desobedecer às leis de reprodução. Vou caçar na época que não é para caçar. Eu vou ali, eu vou matar a mãe e o filhote que está dentro da barriga dela. Como é que esse filhote vai se reproduzir? Como é que vão ter outros filhotes se eu matei a mãe e o filhote? Então, é uma questão de pensamento inteligente, gente. A gente não pode fazer as coisas fora da lei. Temos que ter sabedoria na hora de fazer, até para que nós lá na frente não nos prejudiquemos, tá certo? Vejam só, temos também, ó, respeitar as leis de proteção aos animais e às plantas silvestres e respeitar as áreas de reservas dos parques florestais. E outra coisa que é muito importante, a questão do reciclar. Reciclar lixo é muito importante para a gente não poluir o nosso meio ambiente, ok? Vamos falar aqui um pouquinho sobre proteção de plantas nativas e os animais silvestres. Vejam só, é difícil recuperar o que já foi destruído na natureza. Uma espécie está extinta quando todos os seus indivíduos morrem. Lembra que eu tinha falado para vocês da questão de matar a mamãe com o filhote? É justamente isso que acontece. Quando a gente começa a fazer isso, agindo de forma errada, os animais vão morrer e eles vão entrar em extinção. O que é extinção? Acaba-se a espécie. Certo? Então, nós temos que ter sabedoria nisso aí. Tanto a espécie de plantas como animais também. E não é só isso, não. A gente também tem que preservar nossas plantas para que elas também não acabem. Felizmente, espalham-se pelo mundo organizações que cuidam da preservação dos ambientes e das espécies ameaçadas de extinção. Um exemplo é o Projeto Tamar, que protege as tartarugas marinhas. Inclusive, eu botei até um vídeo para que vocês possam assistir, para que vocês possam conhecer um pouquinho do que é o Projeto Tamar, tá certo? Vamos lá para a página 370. Vamos falar um pouquinho sobre o saneamento básico. Saneamento básico é o conjunto de medidas praticadas para garantir as condições de higiene de um lugar, de modo a proteger a saúde da população e evitar a disseminação de doenças, a poluição da água e do solo. É muito importante o saneamento básico para que, vejam só, para que a sujeira de dentro de casa, da pia, do banheiro, não vá para os rios nem para os mares. É muito interessante que tenhamos o saneamento básico.
tem um lugar que aqueles resíduos vão diretamente para lá, mas não prejudica a nossa natureza. Fazem parte do saneamento básico o tratamento de água e sua distribuição à população, a rede de canos para recolher o esgoto e as estações de tratamento para que ela não seja jogada diretamente nos recursos da água. Lembra que a tia falou? É necessário que tenhamos assim, um projeto para que o resíduo da água, da casa, perdão, vá para dentro desse esgoto e não ser jogado nos rios ou nos mares. É importante também a coleta de lixo, lembra que a tia falou para vocês? Para que não haja acúmulo de baratas e de ratos transmitindo doença para nós seres humanos. Prestem bem atenção. O saneamento básico é um direito de todo cidadão. É uma obrigação do governo nos dar esse direito, né? De ter saneamento básico. Para que possamos ter uma saúde boa, sabe, gente? Para que não paremos em hospitais com doenças, como leptospirose, que é uma doença causada pelos ratos. Se nós temos ali um monte de lixo ali acumulado perto da nossa casa e não tem o recolhimento desse lixo, com certeza nós iremos ter essa doença e que é uma doença muito grave que pode levar à morte, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento da água. A água que bebemos ou usamos para cozinhar deve ser tratada para se tornar potável, isto é, apropriada para o consumo. Antes de chegar às nossas casas, a água é retirada dos rios e das represas e levada para estações de tratamento. Vocês vão ver um vídeo mostrando passo a passo como é que essa estação de tratamento ela funciona. Como é cada etapa do tratamento da água, tá certo? Vai ser muito interessante. Além de vocês lerem aqui o passo a passo, vocês vão assistir o vídeo e vocês vão entender como é que isso tudo ocorre, tá certo? Vamos falar um pouquinho aí sobre a água potável. Mesmo depois de tratada nas estações de tratamento, é importante que a água seja filtrada e fervida antes de ser bebida. Isso é necessário porque não sabemos se nos canos pelos quais a água é distribuída e também nas caixas d'água onde fica armazenada, ela foi contaminada por micro-organismos causadores de doença. A água para ser consumida sem causar danos à saúde deve ser potável, ou seja, tem que ser transparente, incolor, né? Que é sem cor, sem cheiro, que é inodora, e sem sabor, que é insípida. O filtro caseiro é muito importante. Tem uma vela nele, sabe, gente, de porcelana porosa, que ela ali ela absorve toda a sujeira, deixando com que a água fique pura para que nós possamos consumir, certo? Por isso é importante lavar a vela regularmente e até mesmo trocá-la de tempos em tempos. Tem aí um esquema que vocês vão ver como é que tudo funciona, tá certo? Temos aqui um exercício da página 372. Façam com cuidado, leiam tudo bem direitinho para que vocês possam fazer, tá certo? Tem um vídeo no finalzinho, 3 vídeos para que vocês possam assistir, para que vocês entendam passo a passo do que está acontecendo aí nessa tarefinha. Falando sobre estação de tratamento, sobre o projeto Tamar, tá certo? Sobre a questão do saneamento básico, aí vocês vão entender detalhadamente como tudo acontece, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Temos aí agora a atividade de revisão de geografia. Vocês vão fazer essa atividade, ela tá disponível em PDF e tá lá na escola também, tá certo? Vocês tirem foto para mim, mostrem para mim o que vocês estão fazendo, tá certo? Que é muito importante isso para mim, tá certo? Tá aí no primeiro quesito, quais são os serviços, quais serviços as famílias da cidade têm acesso. Leiam direitinho, tá, gente? Tá lá em geografia. Leiam bem direitinho, que tá tudo lá escrito corretamente. Quais são os benefícios que as famílias têm acesso. Preste atenção. Dê exemplo de alguns profissionais que trabalham na cidade. Tem muitos, tá? Tem muitos, que a gente falou. Lembra do trabalho urbano e trabalho rural? Explique o que é matéria-prima e o que é o que são produtos industrializados, tá certo? Eu quero que vocês digam para mim o que é agricultura e o que é avicultura. Leiam, se esqueceram, leiam o assunto de geografia. Tá tudo lá. Pesquisem, tá certo? Para que vocês possam fazer uma tarefa corretamente. Lembrando, tem 3 vídeos de ciência para que vocês possam assistir sobre saneamento básico, tratamento da água e também tem falando um pouquinho sobre o projeto Tamar para que vocês possam conhecer como eles trabalham, tá certo? Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima, tá certo? Beijão para vocês. Tchau, tchau.